O maior troféu de Cristo. John Charles Riley, 1816 a 1900. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem." Mas esse nenhum mal fez, e acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso." Vejo muitos admitirem que precisam arrepender-se, mas que têm procrastinado o próprio arrependimento. Creio que a maior razão para isso é o fato de que muitos supõem que poderão voltar-se para Deus apenas quando quiserem. Eles interpretam mal a parábola dos trabalhadores na vinha, a qual fala da hora undécima, e usam um texto que estamos estudando agora de forma que Deus nunca intentou que ele fosse usado. Eles se concentram demais na parte agradável do verso que estamos considerando e se esquecem do restante. Falam do ladrão a qual foi dirigida a promessa e se esquecem do outro, que morreu no mesmo estado em que vivera e que estava perdido. Primeiramente, vamos voltar nossos olhos para o Calvário, a fim de analisar se a fé do ladrão arrependido era superficial ou profunda, concreta ou volúvel. Analisemos o momento em que ele professou a fé em Jesus. Enquanto a multidão gritava: "Crucifica-o, crucifica-o, não temos rei senão César." Quando os chefes dos sacerdotes e fariseus o condenaram e o consideraram réu de morte. Quando até os seus próprios discípulos o abandonaram e fugiram. Quando ele estava pendurado, desfalecido, sangrando, morrendo na cruz, contado com os malfeitores e considerado maldito. Esta foi a hora em que o ladrão creu em Cristo e orou a ele. Coloquemos esse ladrão ao lado dos discípulos e comparemos a fé deles. Os discípulos haviam visto sinais poderosos e milagres. Eles haviam visto um morto ressuscitar através de uma palavra e um leproso, um grupo de leprosos serem curados com um toque. O cego recebendo visão, o mudo tornando a falar, o coxo tornando a andar. Viram milhares de pessoas serem alimentadas com alguns pães e peixes. Viram o mestre andar sobre as águas como em terra seca. Todos eles o ouviram falar como nenhum outro falou e fazer promessas sobre coisas boas que estavam por vir. Eles provaram de sua glória antecipadamente no Monte da Transfiguração, e não há dúvida de que a fé daqueles homens era um dom de Deus. O ladrão moribundo não viu os fatos que mencionei. Ele viu somente o nosso Senhor em agonia e fraqueza, sofrimento e dor. Ele viu o Senhor sofrendo a punição desonrosa, abandonado, arruinado, desprezado e blasfemado. Ele viu o Senhor seco como um caco de barro, e sua vida já se beirava da morte. Salmo 22, 15 e 88, 3. Ele não viu um cetro, uma coroa real, uma soberania visível. Ele não viu glória, majestade, autoridade, nenhum sinal de poder. Mas ainda assim, o ladrão moribundo creu e aguardou pelo reino de Deus. O pregador poderoso certa vez disse que ele teve uma fé concreta o suficiente para ver um Salvador por detrás de um Jesus crucificado, desprezado, escarnecido e pobre. Ele pôde ver o reino de Deus através da cruz, do sepulcro e da morte, onde não havia sequer um pequeno sinal de reino. Ele orou pedindo para ser lembrado. O bispo Hall disse certa vez: ele o viu morrendo e ainda assim falou sobre o seu reino. Pôde olhar para além da cruz e ver uma coroa, para além da decomposição e ver a possibilidade de ser lembrado. Veja que senso de pecado tinha esse ladrão. Ele disse ao seu companheiro: "Nós recebemos o castigo que nossos atos merecem." Ele reconheceu sua própria impiedade, bem como a justiça de sua punição. Ele não tentou justificar-se ou dar desculpas para sua maldade. Ele falou como um homem submisso, humilhado pela recordação de suas iniquidades passadas.
Isso é o que todo filho de Deus sente quando tem um encontro com Deus. Eles estão sempre prontos a admitir que são pobres pecadores, merecedores do inferno. Eles podem dizer com o coração, bem como com os lábios: temos deixado de fazer as coisas que deveríamos ter feito, e temos feito as que deveríamos deixar de fazer, e não a parte sã em nós. Veja o amor fraternal que o ladrão demonstrou pelo companheiro. Ele tentou fazer com que seu companheiro parasse com os insultos e blasfêmias, trazendo para uma disposição mental melhor. Nem ao menos temes a Deus, mesmo estando sob igual sentença? Não há maior evidência da graça do que esta. A graça demove o homem do seu egoísmo e faz com que ele se preocupe com as almas dos outros. A sua coragem, a sua fé, a sua oração, a sua humildade, seu amor fraternal são evidências incontestáveis da veracidade de seu arrependimento. Ele não era somente um arrependido nominal, mas o era em obras e em verdade. Portanto, que nenhum homem pense que porque o ladrão arrependido foi salvo, o homem pode ser salvo sem mostrar evidência da obra do Espírito em sua vida. É pesaroso ouvir o que as pessoas, às vezes, dizem sobre o que elas chamam de evidências do leito de morte. É espantoso observar como algumas pessoas se satisfazem com tão pouco e como facilmente se convencem de que seus amigos foram para o céu. Elas lhes dirão quando seus familiares tiverem partido: um dia ele fez uma oração tão bonita, ou ele falou tão bem, ou ele estava tão arrependido de seus velhos caminhos e pretendia viver de forma diferente se melhorasse. Ou ele anelava por nada nesse mundo. Ou ele gostava que as pessoas orassem e lessem a Bíblia para ele. Visto crerem que essas informações são confiáveis e suficientes, parecem ter uma esperança confortadora de que tal pessoa foi salva. Cristo nunca fora citado, o caminho da salvação nem ao menos fora mencionado. Mas isso não importa. Houve uma breve conversa sobre religião e então elas ficam contentes. Depois de um homem ter vivido uma vida inteira de forma irrefletida e insensata, eu preciso mais do que algumas poucas palavras agradáveis e bons sentimentos para ficar satisfeito em relação à sua alma. Para mim não é suficiente que ele me permita ler a Bíblia para ele, orar ao seu lado ou cantar com ele, ou que ele diga que nunca pensou em religião como deveria, ou que ele pense que deveria ser um homem diferente caso se recuperasse. Esta é uma verdade que jamais deve ser ignorada. Os homens se esquecem que haviam 2 ladrões. O que sucedeu ao outro? Porque ele não se arrependeu de seus pecados e não invocou o Senhor? Porque ele permaneceu endurecido e impenitente? Porque não foi salvo? Nós não temos qualquer direito de dizer que esse ladrão era pior que seu companheiro. Não há provas disso. Ambos eram homens completamente ímpios. Ambos estavam recebendo a dura recompensa dos seus atos. Ambos foram pendurados ao lado do nosso Salvador. Ambos ouviram-no interceder pelos assassinos. Ambos o viram sofrer pacientemente. Porém, enquanto um se arrependeu, o outro ficou endurecido. Enquanto um começou a orar, o outro continuou com seus insultos. Enquanto um se converteu em sua última hora de vida, o outro morreu como ímpio, da mesma forma como havia vivido. Enquanto para um foi prometido o paraíso, o outro teve o inferno como seu lugar designado. Esses versos me dizem em alta voz que, apesar de algumas pessoas se arrependerem e se converterem em seu leito de morte, não podemos concluir que o mesmo se dará com todas as pessoas. A hora da morte nem sempre é um momento de salvação. Esperar que todos que clamarem a Deus na hora da morte serão ouvidos somente porque há um texto que diz que Jesus salvou o ladrão na hora da morte seria tão absurdo como esperar que todo cego tivesse sua visão restaurada simplesmente porque reconheceu Jesus como filho de Davi, a semelhança de Bartimeu, ou que todo aquele que doa de bom coração a causa de Deus pudesse ter sua infante ressuscitada só porque Jesus ressuscitou a filha de Jairo,
Ou tão absurdo como acreditar que toda mulher com mioma que tocasse o santo sudário pudesse ser curada só porque a mulher que sofria de hemorragia o fez. Ou que todo leproso que reconhecesse que Jesus tinha poder para curá-lo pudesse ser curado de suas chagas, somente porque em uma ocasião 10 foram. Ou que todos os amigos de Jesus pudessem ser ressuscitados somente porque Lázaro foi. Embora possa aparentar verdadeiro arrependimento aos nossos olhos, Deus lê o coração e pode os estar reprovando. Veja o caso de Saul em 1 Samuel capítulo 15, ou de Esaú em Hebreus capítulo 12, verso 17, ou de Judas em Mateus 27, verso 3. Em todas essas ocasiões, há manifestações externas de arrependimento. Mas lembre que um semblante esmurrado pela tristeza, uma face umedecida pelas lágrimas ou um ato benigno não são prova cabal que alguém realmente está arrependido ou que verdadeiramente nasceu de novo. Seria justo alguém queimar a vela da vida a serviço da carne e quando ela acabar soprar a fumaça na cara de Deus, no rosto de Deus? Lembre-se do ladrão. Muito provavelmente ele estava cometendo delitos nos 3 curtos anos em que Jesus pregou. E o mais razoável é que ele nunca tenha presenciado um milagre de Cristo. Talvez, ouvido falar dele certamente, mas foi na cruz que ele teve a primeira ou a grande chance de conversar pessoalmente com Jesus. Portanto, ele arrependeu-se em sua primeira oportunidade e, coincidentemente, foi a última. Esse texto me diz em alta voz que 2 homens podem ter as mesmas oportunidades de alcançar o bem para suas almas, podem ser colocados numa mesma situação e ver as mesmas coisas, ouvir as mesmas mensagens, contudo um deles tirará proveito dessas coisas, arrependendo-se, crendo e sendo salvo. Olhe para Saul e Davi. Eles viveram na mesma época, ascenderam da mesma posição social. Eles foram chamados para assumirem a mesma posição no mundo, desfrutando do ministério do mesmo profeta Samuel, reinaram pelo mesmo número de anos. E ainda assim um foi salvo e o outro perdeu-se. Olhe para Sérgio, Paulo e Gaio. Ambos eram governadores de Roma. Ambos eram homens sábios e prudentes em sua geração. Ambos ouviram o apóstolo Paulo pregar. No entanto, um creu e o outro não se incomodava com essas coisas. Atos 13, 7, 18 e 17. Olhe para o mundo ao seu redor. Geralmente 2 irmãs frequentam o mesmo ministério, ouvem as mesmas verdades, escutam os mesmos sermões e ainda assim uma delas é convertida a Deus enquanto a outra permanece indiferente. Lembre, portanto, repetidas vezes que, embora as oportunidades sejam quase iguais para muitas pessoas e que há finais felizes, há também finais tristes nas mesmas histórias. É provável que você diga: nunca é tarde para se arrepender. Eu lhe direi: isso está correto, mas o arrependimento tardio raramente é verdadeiro. E acrescento que você não pode ter a certeza que se arrependerá se deixar o arrependimento para depois. Talvez você diga: por que eu deveria temer? O ladrão arrependido foi salvo, e eu respondo: é verdade. Mas olhe de novo para o Calvário, para essa passagem, a qual diz que o outro ladrão se perdeu. Usar uma passagem bíblica para justificar minha permanência no maior tempo possível no pecado é uma distorção das Escrituras. Toda a Bíblia deve ser usada para manter longe do pecado no tempo mais rápido possível, não o contrário. Uma interpretação diferente apenas ressalta a sua perversão e lacra seu destino eterno. Querido amigo, reflita em seu caso. Quando carregarmos o seu leito estreito, que não precisemos rebuscar palavras isoladas e fragmentos de religião para decifrar se você era realmente um cristão verdadeiro. Que não tenhamos de dizer de forma instante: eu acho que ele foi salvo. Ele falou tão bem aquele dia e ficou tão satisfeito com um capítulo da Bíblia em outra ocasião. Que possamos falar de forma resoluta e decidida sobre a sua condição. Que tenhamos provas concretas do seu arrependimento, da sua fé, da sua santidade.
de forma que ninguém possa, nem por um momento sequer, questionar o estado da sua alma. Se você morrer sem se converter, sem se arrepender e sem fé, o seu funeral será somente o funeral de uma alma perdida, e seria melhor que nunca houvesse existido.